Bem-vindos ao nosso Pode Sim. Eu sou o Carlos Luiz. Oi, gente, eu sou a Priscila, tudo bem? Oi, pessoal, sou o Daniel. Vamos falar hoje sobre um livro chamado Meu Amigo Eurípides Barçanufo. Eurípides Barçanufo é um dos espíritos mais incríveis que você poderá conhecer na história deste mundo. Vamos começar com a apresentação dele, depois eu vou contar um pequeno trecho, uma parte do livro, para que vocês tenham pelo menos uma noção de quem nós estamos falando. O livro Meu Amigo Eurípides Barçanufo é uma biografia romanceada, fruto da nossa pesquisa, e que nós estruturamos ela numa forma de um romance. Vamos começar aqui com a Priscila. Priscila, o que é que você mais admira no Eurípides? Bem, eu admiro a coragem dele, porque ele dava espaço para os jovens participar de atividades mediúnicas, e eu acho isso muito bonito e corajoso da parte dele. Daniel, fala um pouco para a gente, no geral, quem foi Eurípides? Foi um personagem bem à frente do seu tempo, né? Ele era uma pessoa extremamente preocupada com a educação, com a saúde do povo. Tanto que, como a Priscila falou, na parte da educação, ele trabalhava com jovens, que era exatamente formando as mentes do amanhã. Vamos contar um pouco alguns episódios da vida do Eurípides. Os outros episódios, muitos outros, você vai poder encontrar no livro que está no nosso site, O Meu Amigo Eurípides Barçanufo, no site do Grupo Marcos, www.grupomarcos.com.br. E eu já adianto que o nome do nosso grupo, Grupo Marcos, é uma homenagem a esse espírito, porque na época do Cristo, ele, quando era adolescente, encontrou com Jesus de Nazaré adolescente, e foram ótimos amigos. Essa história é contada num outro livro, que depois a gente pode falar para vocês, para que vocês também conheçam a história do Eurípides na época do Cristo, como um essênio. Eurípides nasceu dia 1º de maio. Então agora, esta semana, Eurípides vai completar 134 anos do seu nascimento. E foi um jovem extraordinário. Eurípides nasceu em Sacramento, é uma pequena cidade do interior de Minas Gerais. Na época que ele nasceu, tinham por volta de 2.000 habitantes. Ele era um católico fervoroso, um jovem extremamente dedicado a toda a sociedade. Fundou um colégio, onde ele dava aula para alunos da cidade e de outras cidades, porque o ensino dele ficou famoso. O colégio se chamava Liceu Sacramentano. Fundou também o primeiro jornal da cidade. Fundou o primeiro grupo de teatro. Eurípides era um apaixonado pelo teatro. Ele dirigia, ele escrevia peças, organizava também os espetáculos de teatro, que ficaram muito famosos em toda a região. E era muito católico. Eurípides ia para a missa todos os dias, e foi um dos fundadores da Irmandade São Vicente de Paulo. O jovem Eurípides contava, então, por volta de 20 anos. Além de tudo isso, ele ainda foi homeopata, que ele aprendeu homeopatia estudando sozinho, porque a mãe tinha uma doença, ele queria curar a mãe, estudou homeopatia para tentar curar a mãe. E atendia também a população pobre da cidade. Então, esse é o quadro do Eurípides, do jovem Eurípides. E ele chegava a cobrar? Não, ele atendia gratuitamente a população. Na verdade, a maior parte dos clientes dele, digamos assim, era do bairro mais pobre, Clientes no sentido que ele atendia, que ele socorria, mas ele não cobrava, Nenhuma dessas atividades ele buscava ganhar dinheiro. E, inclusive, ele foi indicado, por ser já tão famoso e conhecido na cidade, para ser vereador. Que, na época, vereador também não recebia dinheiro, Até uma boa ideia, para a gente pensar sobre isso. E ele também foi vereador e trouxe eletricidade para a cidade, organizou frigorífico, ferrovia, O mandato dele é avaliado pelos conterrâneos até hoje da cidade como tem sido de grande progresso, Trouxe grande progresso para a cidade. Então, esse é o jovem Eurípides, conhecido por todo mundo, cidade muito pequena e ele muito ativo. Só que o Eurípides teve um problema de família. O tio dele,
o senhor Mariano, que morava na fazenda de Santa Maria, cerca de 13 quilômetros de Sacramento, estava com um problema gravíssimo. Na verdade, para Eurípides, espírito sincero e verdadeiramente religioso, era a pior coisa que poderia acontecer com com qualquer pessoa, e em particular com um tio que ele amava e que tinha uma idade próxima da dele. O tio dele, que era antes ateu, tinha se tornado espírita. Para ele isso era horrível, né? Perdeu o tio pro demônio, né? Pela lógica da época. Então, o prejuízo era grande. Ele ainda tinha muito contato com os padres, né? Não, ele era muito querido na região, frequentava a missa, né? Foi fundador da Irmandade São Vicente de Paulo. Então, com certeza isso... Conseguiu ter acesso à Bíblia, né? Que naquele tempo nem todo mundo tinha acesso Não tinha, né? Ele era tão amigo dos padres que teve um padre que disse: olha, Eurípides, eu sei que não pode normalmente, mas você é uma pessoa tão estudiosa e tão devota, que eu acho que você vai tirar um bom proveito da leitura da Bíblia. E o padre emprestou uma Bíblia para ele ler, né? Mostra o grau de confiança, né, que o clero, que os padres tinham nele. E ele muito jovem. E aí, quando o tio saía de Santa Maria, né, que era um povoado, ia para Sacramento, normalmente ia num dia, voltava no outro, ficava hospedado na casa do Eurípides. O Eurípides pedia, né, que a mãe colocasse a cama do tio, que é a dona Meca, mãe de Eurípides, colocasse a cama do tio Mariano no quarto dele. Porque aí à noite eles podiam conversar e Eurípides tinha a esperança de salvá-lo, né, de convertê-lo ao catolicismo. Bem, São Mariano ia, eles conversavam com muito carinho, com muito respeito, e ninguém convencia ninguém. Eurípides, na verdade, que provocava, né? Porque Eurípides sabia que em Santa Maria tinha muito efeito físico, né? As coisas se moviam, curas eram realizadas. No começo, os espíritos jogavam pedras nos telhados para chamar a atenção e etc. E sempre Eurípides, né, perguntava ali naquele tom familiar, mas, né, dando uma espetadinha, né? Como é que estão aquelas coisas lá, daquelas pedras lá de Santa Maria? E o tio, muito tranquilo, dizia: estão ótimo, graças a Jesus está tudo dando certo, nossos trabalhos estão bem. E Eurípides tentava, né, encaminhar as conversas. Um dia, talvez intuído, talvez orientado diretamente, porque o seu Mariano era um médium também excepcional, inclusive de cura. E aí, depois a gente vai ter outro programa só para contar as histórias de Santa Maria, né, que são histórias belíssimas do seu Mariano também. Mas continuemos, né? Um dia, como sempre, seu Mariano chega e ele já começa a puxar assunto para falar do espiritismo. Seu Mariano diz: olha, você é um moço muito inteligente, né? Sabe, leu muito, eu não tenho muito argumento para você não, mas eu trouxe um livro. Leia esse livro, que esse livro vai poder lhe responder tudo que eu responderia ainda muito melhor. Eurípides se empolga, disse: agora, né, com o livro deles eu vou conseguir achar algum erro, achar os erros, provar que eles estão errados, né? Vou provar que eles estão errados. Eurípides então pega o livro, seu Mariano deita, faz de conta que dorme para não puxar assunto, e Eurípides começa a ler. Diz que o seu Mariano levanta de noite e olha, de canto de olho, Eurípides continua lendo, né? E pensa: acho que pegou, né? Seu Mariano acaba dormindo. Quando acorda, Eurípides olha para ele e diz: tio, eu nunca li uma obra que falasse sobre Deus com tanta profundidade. Porque ainda tem isso, o tema que mais apaixonava Eurípides era Deus. Nunca vi argumentos tão bem escritos. E aí Eurípides amanhece o dia, se retira para um lugar isolado da cidade para reler o livro. E qual foi esse livro? O livro é um livro do Leon Denis, se chama Depois da Morte, né? É um livro de umas 400 páginas, 300 a 400 páginas, né? Na edição que ele leu. Então é um livro extenso. Aí você vê o grau de interesse. Mesmo, quer dizer, você lê 400 páginas numa noite e de manhã você vai para um lugar para ler de novo. Então, repete. Foi bem escolhido, né? Enfim, leu o livro, seu Mariano foi, Eurípides ficou elaborando aquelas ideias. O pai do Eurípides era comerciante e ele tinha uma pequena venda numa outra cidade chamada Conquista. Santa Maria fica no meio, a fazenda, o povoado de Santa Maria fica entre Sacramento e Conquista. Eurípides vai fazer a contabilidade, né, da loja do pai, que era o trabalho dele, né? É aí que ele ganhava. Era aí que ele ganhava dinheiro, exatamente, né? Que ele ganhava o sustento dele, né? Contava o estoque, conferia, viu o que é que tinha que comprar, essa coisa toda. E ele pensou, como era Semana Santa, e ele sabia que tinha uma reunião mediúnica, né, naquele dia da Semana Santa, ele chamou um amigo e
e imaginou, eu vou lá, que eu já vou me deslocar para não gerar, né? Vai para onde, né? Para não gerar uma polêmica. Eu vou e na volta eu aproveito e passo lá em Santa Maria. Chego de surpresa, né? Evito comentar com os outros que eu estou indo lá, porque eles vão perguntar o que é que eu vou fazer lá. E eu, né, vejo como essa história de espiritismo na prática, né? De mediunidade. Foi para, né, Conquista, fez o trabalho dele, na volta passa em Santa Maria. Ele chega exatamente na hora que está começando a reunião mediúnica. Detalhe, a reunião foi na sala da casa do seu Mariano, né? A gente tem até fotos de lá, depois a gente, não agora, mas quando a gente for falar de Santa Maria, a gente coloca essas fotos no site, a casa ainda está lá, está preservada, graças, né, às pessoas que estão continuando lá o trabalho com muita seriedade. E aí ele chega na sala do seu Mariano e, curiosamente, tem 2 bancos vagos. Coincidência, né? Cheguei ele se senta, não dá para conversar muito, já está na leitura do Evangelho, é feita a prece e começa a reunião mediúnica, né? E a reunião mediúnica vai transcorrendo. Durante a reunião, Eurípides faz o seguinte pedido. Mental, sem falar para ninguém. Depois é que ele fala, depois da reunião. Se é verdade que os espíritos podem vir se comunicar conosco, eu gostaria que João, o evangelista, viesse me explicar o Sermão da Montanha. Somente, né? Porque o Sermão da Montanha é a parte principal do Novo Testamento. É importantíssimo. E Eurípides não tinha entendido, porque o Sermão da Montanha é aquela parte que diz: bem-aventurados os aflitos. Aí Eurípides pensa, mas como é que um aflito pode ser bem-aventurado? Bem-aventurado é quem está feliz, né? Bem-aventurados os que têm sede de justiça, né? São as bem-aventuranças. Eurípides pensa nisso, a reunião continua, mas detalhe, Eurípides ainda pede que o João Evangelista venha através do médium Aristides, que era analfabeto, ou menos... Que era um agricultor lá da região, da Santa Maria, que ele conhecia, uma pessoa muito boa, mas que não sabia ler. E que era médium, no caso. E que era médium, né? Era um dos médicos que trabalhava na reunião. A reunião se transcorre normalmente. No final, o Aristides se levanta, né? Eu pude ir lá visitar, tinha até uns bancos ainda da época que eu pude ver, então não tinha mesa no meio, era um círculo de bancos bem grosseiros, né? Bancos de madeira fortes. Então o Aristides se levanta, o médium Aristides se levanta e começa a explicar uma por uma das bem-aventuranças. Porque são bem-aventurados aflitos, porque são bem-aventurados que têm sede de justiça, porque são os mansos, são bem-aventurados. Explica todas as bem-aventuranças. Eurípides depois vai dizer que é a explicação mais profunda que ele tinha ouvido até então. Explica as bem-aventuranças e no final ele diz: paz, João, o evangelista. Ave Maria. Assim se encerra a primeira reunião mediúnica de Eurípides Barçanufo. Eurípides volta para Sacramento, acho que com muita coisa para pensar, né? Para quem era católico fervoroso e tem uma explicação dessa. Ele conhecia o Aristides, era um agricultor da região. O Aristides não saberia, o Aristides falou palavras sem saber nem o que significava. Tudo bem, volta, passa um certo tempo e ele resolve ir de novo, né, para outra reunião mediúnica. Até então ele não comenta, até onde se sabe ele não teria comentado com ninguém isso. Está na fase de avaliar, é justo, né? Eurípides nunca foi um espírito de tomar medidas precipitadas. Ele não fala nem para o amigo dele que estava... Não, o amigo dele sabe, né? O amigo dele ouve e depois, né? Foi o que aconteceu. E aí ele fala para todo mundo: não, eu realmente pedi isso. E ele veio. Mas não comenta, né, na cidade, não comenta com a família, porque ele é católico e ele está vivendo aquelas experiências. Vai para uma segunda reunião mediúnica, né? Santa Maria, na casa do seu Mariano. A reunião era na casa do seu Mariano, na sala dele. E aí Eurípides chega na reunião e logo no início apresenta-se um espírito e diz: cumprimento Eurípides, né? Um espírito, uma psicofonia através de um médium, cumprimento Eurípides, vamos começar a trabalhar, Eurípides. E aqui tem muitos enfermos. E aí ele orienta para Eurípides se levantar e já ir aplicando o passe nos enfermos que ali estão.
né? Esse espírito é o nosso queridíssimo conterrâneo, né? Nós estamos falando aqui de Fortaleza, para quem está nos ouvindo, Adolfo Bezerra de Menezes, né? Bezerra de Menezes é aqui do Ceará, nasceu aqui no interior do Ceará. Que num programa futuro a gente vai entender, né? Vai entender a ligação, a gente vai entender num próximo programa a ligação profunda do Eurípides com o João Evangelista e com o Bezerra de Menezes. Não é à toa que esses espíritos estão aparecendo para ele. Adolfo Bezerra de Menezes estava desencarnado há poucos anos, né? Bezerra de Menezes desencarna em 1900. Essa reunião ocorre por volta, a gente não tem uma data exata, mas algo em torno de 1902, 1903. Quer dizer, fazia uns 2 a 3 anos que o Bezerra tinha desencarnado e Eurípides já estava com 22, 23 anos. A reunião transcorre e no final vem um outro espírito ainda, identificando-se, dizendo: eu sou o seu guia espiritual. E esse espírito começa a contar várias histórias da vida de Eurípides, da infância, dificuldades, coisas alegres que tinham acontecido, que só o Eurípides sabia, né? Ninguém ali sabia o que tinha, uma brincadeira, uma situação que aconteceu com Eurípides, uma doença que ele teve. Ele disse: naquela época você adoeceu assim, eu estava cuidando de você, meu filho, né? Aquela outra acidente que quase acontecia, fui eu que evitei. E aí vem uma parte muito forte, que aí o Espírito diz: afaste-se da igreja, pois há muito ela se afastou do Cristo. Prepare-se, as portas de sacramento irão se fechar para você, pois os seus amigos não terão condição de entender a sua escolha. Não permita que a saudade, que a mágoa invada seu coração, quando você ouvir os fogos das festividades religiosas e o badalar do sino. Porque o Cristo nos reserva um campo muito mais amplo de ação. Eu serei o diretor espiritual da obra, você será o comandante material. Afaste-se também da Irmandade São Vicente de Paulo, que leva o meu nome, porque ali não será o seu campo de trabalho. E aí o Espírito se identifica, no final, Vicente de Paulo, ou São Vicente de Paulo. Que é o santo, né? Que é o santo católico, né? Um espírito também que depois a gente vai falar dele, indicar algumas fontes de pesquisa. Um espírito extremamente corajoso, extremamente abnegado. Tem até um filme, né? Tem um filme, exatamente. Tem um filme que conta bem a história de São Vicente, que inclusive, né, foi um espírito que participou da codificação espírita. Existem mensagens dele no Evangelho segundo o Espiritismo. E aí Eurípides volta para casa já sabendo que chegou a hora, né? A minha própria mensagem já diz: afaste-se. Como um espírito corajoso, Eurípides se afasta, fala a verdade. Agora eu não posso continuar indo para a igreja porque eu sou espírita. E foi um dos períodos mais duros da vida do Eurípides, porque até então Eurípides era um jovem de 23 anos, mais ou menos, querido, amado pela cidade, apoiado por todos. E toda a cidade se vira contra Eurípides. Vieram bispos fazer reunião com os padres para fazer tudo para pressionar Eurípides para voltar a ser católico. Os padres visitavam a família do Eurípides. No começo, nem a família entendeu Eurípides. Depois, eles foram excelentes apoiadores. Então, Eurípides se vê só. E a confusão era tão grande que ele pediu, foi morar numa outra casa para poupar o desgaste dos pais. As pessoas visitavam, as pessoas gritavam na rua quando passavam em frente à casa dele, tiravam pedras, não queriam cruzar a mesma calçada que ele na rua, e espalhou o boato, o quê? Que se usa até hoje, que Eurípides enlouqueceu, né? Ele tinha sido tomado pelo demônio e tinha se tornado louco. Então muitos tinham até medo de chegar perto de Eurípides. Nisso, todas as atividades deles começam a ruir, né? Ele sai da Irmandade, que ele amava, auxiliar as pessoas por ela. O jornal é boicotado, o grupo de teatro ninguém quer participar, e ocorre um momento mais doloroso dessa fase da vida do Eurípides, porque de tudo que ele fazia e que ele amava, o que ele mais amava era a educação, e ainda é a educação.
O Liceu Sacramentano funcionava num prédio emprestado, funcionava com móveis emprestados e com 2 professores que ajudavam ele. Os professores dizem que ele não pode falar de espiritismo. Ele disse, mas eu sou espírita, eu vou falar de quê? Resultado, os 2 professores saem, os pais tiram os alunos, o dono do prédio que era emprestado pega de volta e o dono dos móveis pega de volta. Sobra só a tabuleta com o nome do colégio que ele que tinha feito. Então é um dia de profunda tristeza para ele. Ele vai para a sua casa, né? Sua pequena casinha, no seu quarto, bota lá a tabuleta e começa a chorar, né? Como quem diz, tudo acabou, né? Não tem mais nada, tudo que eu amava eu não vou ter mais. E é essa hora que ele sente uma presença espiritual iluminada, intensa perto dele. E ele conta que até ele se assusta um pouco. E ele sente vontade de escrever, só que ele resiste, não escreve, quer resistir. Nessa época a mediunidade dele era inconsciente, então ele apaga, né? Perde a consciência por um instante, escreve uma mensagem sem ter consciência e depois volta a si. E aí é essa mensagem o início do primeiro colégio espírita do mundo. A mensagem está transcrita no nosso livro, eu vou fazer, né, um pequeno resumo dela. Diz mais ou menos assim, né? Não feche as portas da escola. Apague da tabuleta o nome de Liceu Sacramentano, que é um resquício da vaidade humana. Coloque o nome de Colégio Allan Kardec. Ensine às quartas-feiras o Evangelho de meu filho. E institua um curso de astronomia. E eu acobertarei o colégio sob o manto do meu amor. Assinado Maria, a serva do Senhor. Ai, meu Deus, então, Maria de Nazaré. Maria de Nazaré. Esse é o início da educação espírita no mundo, da prática da educação espírita. E é a partir daí que a gente vai ter uma das maiores referências de como lidar com a mediunidade em toda a história do movimento espírita. A partir daí, a mediunidade de Eurípides praticamente explode. Ele se torna possivelmente o médium mais completo que nós já tivemos na história do espiritismo. Mais tipos de mediunidade. Mais tipos, né? E mediunidades extraordinárias, né? E tudo isso utilizado para a educação, para a espiritualização. E aí a gente vai ter um colégio em que um convívio com os espíritos e com o fenômeno mediúnico é algo do dia a dia, né? A mediunidade de Eurípides serve para curar, para provar a imortalidade, para fazer parto, e ele vai usar isso em um amplo e imenso campo de ação, né? Mas esse campo de ação, com certeza, será, né, o tema de vários outros programas que nós, né, desenvolveremos aqui. As outras histórias estão no livro, vocês já podem ler, não tem todas, mas tem muitas outras. E nós, com certeza, faremos vários outros programas, né, contando, porque o Colégio Allan Kardec é fundado em 1907. Esse é o marco da verdadeira educação espírita no mundo, a parte prática. Kardec estruturou a doutrina, foi um excelente pesquisador. Kardec era educador, mas Kardec não teve o tempo, né, de fundar uma escola com alunos jovens e mostrar como é que era a prática da educação espírita. Eurípides vai ensinar a prática da educação espírita. Então, é esse espírito ligado à educação, ligado à juventude, que é o nosso coordenador espiritual, né? É o espírito que dirige do mais alto todas as atividades do Grupo Marcos. É por isso que vocês, que sentem afinidade com o Grupo Marcos, têm que conhecer a vida desse espírito e se vincular emocionalmente a ele, né? É ele que é a nossa grande referência da educação. Bem, nos despedimos, desejando a vocês muita paz, muita reflexão sobre a vida desse grande missionário e que vocês possam conhecer e se apaixonar pela conduta desse abnegado apóstolo de Jesus. Um grande abraço. Tudo de bom, gente. Uma boa semana para vocês. Tchau, pessoal. Até a próxima. Vamos agora para o momento da nossa mensagem mediúnica. Pessoal,
Vou abrir aqui agora o Evangelho. Deixai vir a mim os pequeninos. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Então lhe apresentaram os meninos para que os tocasse, mas os discípulos ameaçavam os que lhe apresentavam. O que, vendo Jesus, levou muito a mal, e disse-lhes: Deixai vir a mim os pequeninos, e não os embaraceis, porque o reino de Deus é daqueles que lhes assemelham. Em verdade vos digo que todo aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. E abraçando-os e pondo as mãos sobre eles, os abençoava. Marcos, capítulo 10, versículo 13 a 16. Obrigada, Senhor, por essa oportunidade e obrigada aos bons espíritos. Que nós consigamos, meu Pai, realmente deixar a vir a nós os pequeninos. Muito obrigada. Que assim seja. Jovens espíritas, não duvideis. Eurípedes veio ao mundo para incendiar os vossos corações com o amor que conduz à santa devoção ao bem. Eurípedes, a referência máxima do jovem espírita. Eurípedes, o mesmo jovem que 2000 anos atrás foi amigo e seguidor do Cristo. Eurípedes, o espírito luminoso, guia e responsável da nova geração que está no mundo. Se o vosso coração se emociona com as histórias do mestre e amigo de sacramento, se o vosso ser se inflama de amor ao ouvir apenas exemplos da grandeza desse Espírito, tenhais a certeza, é o vosso coração que vos avisa, deveis vincular-se à imensa falange que, inspiradas por esse mestre e amigo, irá renovar o próprio movimento espírita e a sociedade humana. Eurípedes é o guia da nova geração. Esqueceis, jovens amigos, as ilusões do mundo e lembrai-vos quanto sofrimento a acalentar, quantas supostas loucuras oriundas da mediunidade desregrada a curar, quantas receitas homeopáticas e fitoterápicas a receber pela mão dos abençoados espíritos inspirados por Eurípedes. Quantas pesquisas e comprovações realizar da imortalidade do ser. Porque será o caminho da dedicação sincera, da devoção verdadeira, que vos tornará dignos amigos desse jovem brasileiro de Minas Gerais. O jovem de sacramento, por nosso intermédio, vos diz: é iniciado o trabalho da nova geração. E todos aqueles que com coragem e harmonia assumirem os seus compromissos na reformulação de si mesmos e da sociedade carcomida pelo egoísmo e pelo materialismo, devem começar imediatamente. Hajam, estudem e orem, e receberão pelos sonhos, pelas vidências, as mensagens dos amigos do Grupo Marcos. Afastai de vossos corações o temor que é oriundo das trevas. Não aceitei a negação da mediunidade. Vivenciai-a, porque Eurípedes o fez publicamente, auxiliado por dezenas de jovens
meninos e meninas, adolescentes de todas as idades. Eram seus alunos que cuidavam dos enfermos, que aplicavam passe nos necessitados e que auxiliavam na cura dos obsidiados mais terríveis. Amparados por ele e por Jesus, nunca fugiram do dever de servir a todos aqueles que os buscavam. Eurípides vive. Eurípides olha ainda com mais carinho para o processo da educação espírita, que é o caminho da espiritualização do ser. Vinculai-vos a esse processo. Tornai-vos colaboradores, pois Jesus abençoa todos aqueles que participam desse trabalho. Ao desencarnar, pediu o mestre de sacramento a todos aqueles que o cercavam no leito de partida para a vida superior: tudo pode ser fechado, menos a escola. Aqueles que me amam entendam. Eu quero um túmulo simples e eu quero a escola funcionando. Esta é a única homenagem que eu peço. Que o Colégio Allan Kardec permaneça. Podemos informar, porque já sabia Eurípides Barçanufo, que os seus alunos de outrora voltariam ao mundo para dar continuidade à missão iniciada. Sim, muitos alunos do Jovem de Sacramento estão no mundo, e milhares de outros prepararam-se para servir, inspirados pelo verdadeiro modelo espírita da educação: honestidade, dignidade, clareza ao vivenciar os fenômenos mediúnicos, socorro incansável aos sofredores. Amigos, irmãos, jovens que nos escutam, lembrai-vos: vieste ao mundo para servir em nome do Cristo. Começai. Está na hora de iniciar o bom trabalho da nova geração. Eurípides vos avisa: começai, porque a partir de agora ele irá refletir o seu amor nos milhares de corações que se decidirem a participar da obra de profunda regeneração do mundo. Muita paz. Um amigo de Eurípides que participa das tarefas do Grupo Marcos. Que assim seja.